Graça e paz, queridos irmãos e meus amigos que me ouvem através desse canal. Voltamos aqui desejosos de compartilhar com os irmãos e amigos mais uma vez do verdadeiro alimento que não é apropriado para o estômago, mas é preparado por Deus para a nossa alma. O verdadeiro maná celestial que vem do alto, da parte de Deus, para trazer segurança, para trazer convicção e para nos proporcionar tranquilidade e vitória em todos os nossos caminhos. Essa é a palavra de Deus. Eu sou o pastor Melquisedeque, pastor da Igreja Batista Canaã em Araguaína. E eu gostaria de compartilhar com os prezados irmãos a mensagem que vai, pelo menos, trazer à nossa disposição a possibilidade de meditarmos sobre aquilo que nós somos nesta vida. Alguém já disse que nós somos aquilo que comemos. Isso é verdade quando se trata de corpo, mas quando se trata de escolhas na nossa vida. E então nós haveremos de mostrar diante de Deus quem nós somos, ou quem somos nós para Ele. São as nossas escolhas que trabalham a nossa alma, o nosso espírito e o nosso coração, que nos levam para um lado ou outro. Nós não podemos caminhar indefinidos nesta vida. Todos nós fazemos escolha na vida. E são essas escolhas que nós carregaremos conosco eternidade adentro. Essas são as obras às quais a palavra de Deus se refere, dizendo que quando partirmos deste mundo, as nossas obras nos acompanharão. E nós haveremos de ser assim medidos e pesados, julgados pelo justo juiz, no dia em que chegarmos à sua presença. De maneira que nós somos, nesta vida, convidados pela palavra de Deus a fazermos escolhas. Lá em Josué, no capítulo 24, versículo 15, depois que Josué trouxe o povo para começar a entrar na terra prometida e começar a conquistar lugares que precisaram ser encarados, inclusive com guerras, a fim de que Deus pudesse entregar nas mãos de Josué e ao povo de Israel as terras que ele havia prometido, terra que mana leite e mel. Depois de estarem na terra, depois de passarem o grande rio e chegarem à terra prometida, Josué deu uma parada nesse capítulo 24, 15. E Josué então se refere ao povo dizendo: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses, ou seja, aos deuses idólatras e pagãos que os vossos pais serviram da além do rio Eufrates, ou dos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não titubeou em ensinar ao povo que não existe a possibilidade de nós sermos abençoados por Deus se ficarmos com um pé na estrada e outro no caminho. Que nós devemos tomar as nossas decisões, fazer escolhas, e fazer escolhas de forma inteligente, bem pensadas, e sem colocarmos em risco a nossa eternidade. A Bíblia inteira nos convoca a fazermos as nossas escolhas. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Lá em Mateus 5,37, Jesus diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Tome um lado, faça uma escolha, mas você é quem vai decidir, você é quem vai escolher. A vida é feita de escolhas, todos nós sabemos. A vida, meu prezado irmão, precisa ser encarada e precisa ser
encarada com responsabilidade. Nós temos que escolher de que lado nós estamos. Foi o Senhor Jesus, através de João, lá na ilha de Pátmos, no livro de Apocalipse, capítulo 3, 15 e 16, falando com a igreja de Laodiceia. Jesus fala, através do seu apóstolo que recebia da sua parte essa revelação para que ele escrevesse o livro de Apocalipse. Ele então faz uma reclamação, ele diz: eu conheço vocês, a igreja de Laodiceia. Ele diz: você não é quente nem frio, oxalá você fosse quente ou frio, mas porque você não toma uma posição, porque você está entre uma coisa e outra, você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Apocalipse 3, 15 e 16. Meus prezados amigos e meus irmãos, nós somos convocados por Deus para fazer escolhas. A nossa história tem raízes no nosso Criador, que nos criou livres e aptos para decidir sobre o caminho a tomar nesta vida. No entanto, precisamos lembrar que a vida não é propriedade de quem vive. A vida não é propriedade de homens, dos seres humanos. A vida é propriedade daquele que a criou, que a fez. Isaías, no capítulo 57, 16, Deus falando pelo profeta, ele diz: o fôlego da vida que eu, Deus, criei. Deus criou a vida. E a vida, Ele nos permite viver, mas Ele nos dá plena liberdade. Deus não nos pressiona para seguirmos a sua pessoa, para seguirmos esse ou aquele caminho, mas Ele nos dá a direção e nos diz que devemos escolher o melhor caminho. A vida não é propriedade de quem vive, mas propriedade daquele que a fez, daquele que a criou. Ezequiel nos diz no capítulo 18, versículo 4: eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim é a alma do Filho. Nós todos pertencemos ao nosso Criador. Deus é o dono da nossa vida. Por isso, o ensino, lá em Eclesiastes 12, 17, que um dia o pó volta à terra como era, mas a vida, o Espírito volta a Deus que o deu. Ele é o autor da vida. E Ele manda que nós façamos escolhas. Hoje, meus amados, há cerca de 7,8 bilhões de habitantes na superfície da Terra. Entre esses estamos nós, eu e você que me ouve nesse momento. Deus nos fez livres e Deus nos fez aptos para tomarmos as nossas decisões e fazermos a nossa escolha. O salmista, no Salmo 36, versículo 9, falando com Deus pelo seu escrito, pelo seu salmo, ele diz a Deus, ele confessa a Deus o que ele crê. Ele diz assim: pois em ti está o manancial da vida. Toda a vida vem de Deus. Todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. E o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, Santo, amoroso, coloca diante de nós também as opções. Ele não nos força, mas Ele coloca as opções. Deuteronômio 30, 19, Ele diz para o seu povo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a morte e a vida, te propus a bênção e a maldição, bênção sendo vida, maldição sendo a própria morte. E Ele nos dá o conselho, e o conselho de Deus é: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Todos nós sabemos que a morte não é lá essas grandes coisas. Ninguém em sã consciência quer morrer, porque a morte é um terror. A morte é um estigma. A morte, na verdade, veio aos seres humanos como uma maldição. É resultado da escolha errada das pessoas. A Bíblia chama de salário do pecado, maldição.
Em alguns instantes, em alguns momentos também, a Bíblia chama a morte de condenação. A vida, no entanto, é a bênção e é dom de Deus para os seres humanos. Essa é a opção que Deus coloca diante de cada um de nós. O nosso Criador deseja que nós abracemos a vida como bênção dada por Ele. E o que é a vida? As pessoas confundem, acham que a vida é sua. Eles dizem, a vida é minha, eu faço dela o que quero. É um perigo isso. Porque a vida não nos pertence. Se a vida de fato nos pertencesse, nós iríamos agir para que nada a tocasse. Porque nós amamos viver. Nós gostamos daquilo que nos dá felicidade, paz, alegria. Isso é vida. No entanto, a vida tem a sua marca negativa, que é no finalzinho, ou em alguns instantes, cedo na vida mesmo, a morte chega. E ela vem não como uma bênção, mas como uma maldição, porque ela causa dor no coração das pessoas, traz tristeza e separação. Então, nosso Deus deseja que nós escolhamos a vida. E a pergunta que a gente faz é, de fato, o que é a vida? A Bíblia nos apresenta a vida personificada em uma pessoa. É Jesus que diz lá em João 14, capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ele diz, eu sou a vida. A vida está realmente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus manda que nós escolhamos a vida. E depois que Cristo veio ao mundo e se apresentou como sendo a própria vida doada por Deus, então nós sabemos quem é a vida. Deus manda que nós escolhamos a vida, e a vida está no seu Filho. João escreveu dizendo, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em João 5:24, Jesus nos diz o seguinte, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida, mas não apenas a vida para ser vivida aqui nesse âmbito de vida no mundo. Aqui, onde nós caminhamos e trabalhamos e sofremos e passamos, às vezes, por problemas sérios que nos tira o prazer de viver e a alegria. Não apenas essa. Jesus diz, quem crê em mim e ouve a minha palavra, tem a vida eterna. A vida que não acaba nunca mais. A vida que ficará eternamente, que não passa. Aonde os nossos relógios não funcionam, porque não precisamos de relógio nesse tipo de vida. Aonde Jesus habita, sentado à destra do trono de Deus, tendo a preeminência assim no reino de Deus. Jesus é a vida. E Deus manda que nós o escolhamos como a vida para nós outros seres humanos. A morte e a vida Ele colocou diante de nós. A bênção e a maldição Ele colocou diante de nós. Ele nos deu essas duas opções. Nós podemos escolher. E qual nós vamos escolher hoje? O conselho de Deus é que nós escolhamos a vida para que vivamos nós e os nossos filhos, a nossa descendência. Eu sei que você ama viver, mas onde é que você está procurando a vida? Há pessoas que estão colocando a sua vida em coisas perecíveis, lutando, morrendo de trabalhar e sem tempo para o seu Criador. Há pessoas que estão até bem, que vivem em bons lugares, que vivem uma vida de luxo, de tranquilidade, de conforto. Isso é bom. Mas isso tudo nesse âmbito passa, acaba. A vida que Deus quer que nós escolhamos tem um nome. E o nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que nos diz que se dermos ouvidos à sua palavra, e se nós crermos no Deus que o enviou a este mundo, nós temos a vida. E depois ele diz, e não entra em condenação, mas já passou da maldição para a bênção, da morte para a vida. Você crê nisso? Creia nisso. Abra o seu coração de forma muito simples para a vida que é Jesus. Coloque a sua razão de ser nas suas mãos. Viva para a glória do seu nome. Evite o pecado na sua vida, porque o pecado nos afasta de Deus. É o salário do pecado
que gera a morte. Fujamos de tudo quanto destrói a nossa vida e olhemos e confiemos as nossas vidas, olhemos para Jesus e confiemos as nossas vidas somente a Ele. E dele nós receberemos, como Deus nos promete, a bênção da vida eterna, da vida que não existe apenas nesse lado de cá, nessa terra de dores, de decepções, algumas alegrias, mas muito rápidas e passageiras, mas na vida que fica para sempre. Jesus é essa vida. Deixe Ele entrar no seu coração hoje. Deixe Jesus reinar no seu coração, orientar os seus passos, dar segurança e esperança ao seu coração, tirar essa lágrima de desespero que você carrega. Pode ser que você continue, inclusive, tendo algumas experiências difíceis, porque nesse lado da vida, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo é um mundo de aflições. Mas Ele nos garante que se nós o abraçarmos e dermos ouvidos aos seus ensinos, aos ensinos da sua palavra, nós teremos a experiência dada por Ele da vida eterna. Só Ele pode fazer isso. E você é convidado a aceitar, porque essa é a bênção que Deus tem eternamente para nós e para os nossos filhos. Senhor nosso Deus, guia os nossos passos na Tua presença, nos abençoe, nos afaste de tudo quanto é mal e nos faça caminhar pela fé, olhando para Jesus, que é a nossa vida, a fim de que sejamos vitoriosos, tanto diante das aflições deste mundo e especialmente, Senhor, diante do que nós vamos encarar na vida que há de vir. Que o Senhor seja, assim, aquele que nos guia e nos protege e nos garante essa vitória. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus o abençoe, meu prezado amigo, meu querido irmão.